Agora vamos resolver a questão número 35 do Provão Paulista de 2023. E essa questão que eu acho que é a questão mais difícil aí da prova paulista, porque envolve uma equação grande, que é a equação da lei da gravitação universal de Newton, né? Então já é uma equação que assusta, e aí ainda a gente vai ter que comparar e fazer a proporção dessas forças gravitacionais, que eu vou ler agora o problema. Então, número 35. A intensidade da força gravitacional entre dois corpos é dada pela equação. Aí ele dá essa equação, né? A força gravitacional é igual a constante gravitacional G vezes a massa dos dois corpos dividido pela distância ao quadrado. O que isso quer dizer? Então, se eu tenho dois corpos aqui, eles têm uma força gravitacional, essa força vai ser a constante gravitacional, que é um número, que é esse G, vezes a massa desse corpo, vezes a massa desse corpo, dividido por essa distância elevada ao quadrado. E aí a gente consegue calcular a força gravitacional de qualquer corpo. Inclusive eu vou deixar o link aqui, eu tenho vários vídeos que eu calculo a força gravitacional entre o Sol e a Terra, entre Marte e o Sol, entre a Lua e a Terra, sempre usando essa equação aí, tá certo? Então essa é a equação, aí ele explica isso que eu expliquei. Aí considere o planeta Marte e seus dois satélites naturais, Phobos e Deimos. Sabendo que a massa de Phobos e sua distância em relação a Marte são respectivamente... Então a massa então tem lá Marte com dois satélites, tá? Tem dois satélites, um aqui, por exemplo, estão orbitando lá Marte. E aí ele deu a massa e a distância de cada um dos satélites em relação a Marte, né? Então a massa de Phobos, ela é igual a 1 vezes 10 elevado a 16 quilogramas, né? Muito alta, lógico, a gente está falando da massa de um planeta. E a distância dele é 6 vezes 10 elevado a 6 metros. Então o bom é que ele já deu em quilogramas, já deu em metros, ele já deu na unidade aí internacional do sistema de unidades, a gente não vai precisar converter nada. Enquanto que para Deimos, o outro satélite, né, os valores são respectivamente. Então a massa de Deimos é 2 vezes 10 elevado a 15 quilogramas. E a distância dele de Marte é muito maior, né? 24 vezes 10 elevado a 6 metros. Aí ele já vem com a pergunta, né? A intensidade da força gravitacional exercida por Marte sobre Phobos em relação à intensidade da força gravitacional exercida por Marte sobre Deimos pode ser descrita pela equação. Então ele quer saber qual que é a relação entre a força que Marte exerce em um satélite e em outro. Será que ela é 2 vezes maior, 3 vezes maior, 10 vezes maior? Aí a gente tem ali as alternativas, né? Por exemplo, a alternativa A quer dizer que a força de Phobos é 40 vezes a força de Deimos. Na B é 90 vezes, na C 80, enfim, a gente vai calcular e vai ver qual que é a alternativa. Então, para a gente fazer isso é uma coisa bem conceitual, porque a gente na verdade não vai realizar cálculos com todas essas variáveis, até porque ele não deu, né? Por exemplo, a constante gravitacional, que é aquele gizão, ele não falou qual que é, então fica até difícil para a gente calcular. E não deu também a massa de Marte, isso é importante. Como ele não deu a massa de Marte, é difícil também a gente calcular. Então só que o que ele quer? Ele não quer que a gente calcule nem a força de um satélite nem do outro, ele quer que a gente calcule a relação entre eles. Então isso a gente consegue, basta a gente dividir. Eu vou dividir então os primeiros que ele deu aí, que é de Phobos, né? A força de Phobos, então a força gravitacional de Phobos dividido pela força gravitacional de Deimos. Eu vou dividir os dois e nisso eu vou ter a relação de um para o outro. Só que para eu dividir essas duas forças, eu vou ter que dividir essas duas equações enormes. Por isso que eu acho que essa questão é a mais difícil aí da prova paulista, do Provão Paulista. Então eu vou fazer a continha, né, passo a passo aqui, para a gente entender, para a gente compreender passo a passo. Então olha só, então eu vou dividir, né, a equação gravitacional de um satélite de Phobos, né? Então primeiro eu vou montar. Então lá,
a força gravitacional de Phobos com Marte é Gzão, que a gente não sabe, vezes 10 elevado a 16, que é a massa de Phobos, vezes a massa de Marte, que é o Emão. Vou chamar de Emão aqui. Dividido pela distância. A distância entre eles dois é 6 vezes 10 elevado a sexta ao quadrado. Tá certo? E vou dividir tudo isso, esse monstro aí, pela mesma equação, só que agora em relação a Deimos. Então vai mudar a massa de Deimos, que é 2 vezes 10 elevado a 15 quilogramas, né? Vezes a massona de Marte, dividido pela distância de Deimos e de Marte, que é 24 vezes 10 elevado a sexta. Tudo isso elevado ao quadrado, tá certo? Agora vamos tentar simplificar isso daí. Eu não tenho Gzão, não tenho M, eu não tenho nem a constante gravitacional, nem a massa de Marte. Por isso não daria para eu calcular a força gravitacional individual dessas duas luas aí. Então, não daria. Mas como ele quer a relação de uma para outra, isso não vai importar, ó. Porque eu vou dividir G por G e M por M. Na equação, na divisão, tem Gzão em cima e embaixo, tem Emão em cima e embaixo. Então ele some, né? Porque um número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 numa multiplicação, numa divisão, não faz diferença alguma, tá certo? Então ele some. Então a gente ficou com essa equação um pouquinho mais tranquila aí. Eu sei que ainda não é tranquila, mas a gente ficou com essa equação. 10 elevado a 6... dividido por 6 vezes 10 elevado... Quer dizer, 10 elevado a 16, dividido por 6 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 elevado a 15, dividido por 24 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Agora, para facilitar, eu já vou resolver esse quadrado, né? Porque ali embaixo eu tenho um 6 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. E lá embaixo tem 24 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Então eu já vou simplificar isso. Então fica 10 elevado a 16 dividido. Aí 6 ao quadrado. Então lembrar, quando a gente tem um número entre parênteses, uma multiplicação elevada ao quadrado, a gente tem que elevar ao quadrado os dois números, né? Ou quantos tiverem ali. Então 6 elevado ao quadrado dá 36 e 10 elevado a 6 ao quadrado dá 10 elevado a 12. Quando a gente já tem um número elevado, uma potência, a gente eleva ele ao quadrado ou qualquer uma outra potência, a gente multiplica as potências. Então ficou 10 elevado a 12 dividido por 2 vezes 10 elevado a 15 dividido por 24 ao quadrado, que eu já posso resolver aqui, né? 24 ao quadrado, 24 vezes 24, que dá 576, então deu 576 vezes 10 elevado a 12 de novo, né? Que aí eu elevo ao quadrado 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 ao quadrado dá 10 elevado a 12, tá certo? Aí eu fiquei com esse monstrengo aqui. Agora é uma divisão de frações. Aí lembrando, divisão de frações, quando eu divido uma fração, para eu resolver isso, eu tenho que multiplicar pela segunda fração inversa. Ou seja, a fração que está na parte de baixo, eu vou inverter ela e multiplico, que aí fica mais fácil. Então eu vou fazer a primeira, né? Eu escrevo ali 10 elevado a 16 dividido por 36 vezes 10 elevado a 12. Agora eu multiplico pelo inverso da segunda, que é 576 vezes 10 elevado a 12 dividido por 2 vezes 10 elevado a 15, tá certo? E aí eu vou resolver aqui. Eu fiquei com potências de 10 e com alguns números. Então eu tenho que, para ficar mais fácil, eu resolvo número com número e potência de 10 com potência de 10. O 10 elevado a 12 eu tenho ele em cima e embaixo na divisão. Então eu também já posso sumir com ele daqui. Vou cortar o 10 elevado a 12. Então a gente ficou com 10 elevado a 16 dividido por 10 elevado a 15. E aí a gente tem que lembrar a divisão de potência. É só a gente subtrair, né? Então vai ficar 10 elevado a 1. Sobrou esse. E agora eu vou fazer as continhas com os números.
que sobraram, que não são potências de 10. Então fica 576 dividido por 36 e dividido por 2. Então 576 dividido por 36 e dividido por 2. E deu 8, tá certo? Então deu 8 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 8 vezes 10, 80. Ou seja, a força de Fobos em relação à força de Deimos é igual a 80 vezes, né? Então a força de Fobos é igual a 80 vezes a força de Deimos. Essa é a relação aí. E esse exercício, desculpem aí os caras que fazem esse tipo de questão, eu acho desnecessário ter esse tipo de questão. Mas a gente conseguiu resolver aí, assista o vídeo pausadamente, passo a passo, qualquer dúvida pode me mandar mensagem também. E aí a gente tenta compreender esse tipo de loucura aí, tá certo?